Veja quem são os 10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que essa lista foi feita pela revista 442 recentemente, há poucos dias. Então eu gostaria que você entendesse que essa lista não foi feita por mim aqui do canal Mestre Rankings, mas sim por a revista lá. Então é responsabilidade dele as posições aqui na lista. Em 10º lugar da lista da 442 está Ronaldo, o jogador brasileiro também conhecido como Ronaldo Fenômeno. No início de sua carreira, ele era conhecido como Ronaldinho, assim como Ronaldinho o Gaúcho. E na sua estreia de sua primeira temporada, ele marcou 12 vezes pelo Cruzeiro. Mas ali só foi o início e mal sabia Ronaldo que teria mais de 420 gols durante a sua carreira futuramente. Ronaldo Fenômeno se destacou tanto no início de sua carreira que foi considerado e levou o prêmio de melhor jogador do ano pela FIFA com apenas 20 anos de idade em 1996. E tornou-se também o segundo jogador de futebol a ser homenageado 3 vezes e conquistou a Bola de Ouro 2 vezes. E se tornou o maior artilheiro da Copa do Mundo em 2006 com o seu 15º gol e só foi superado pelo alemão Miroslav Klose em 2014 na Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. Ronaldo Fenômeno era conhecido também pelos seus fãs e admiradores como R9 ou R9. Principalmente na sua era de ouro atuando pelo Barcelona, e foi lá que ele conseguiu um grande destaque. Inclusive ele chegou a marcar 47 gols em 51 partidas na vitória dos catalães na Copa do Rei e na Taça das Taças. E depois de sua passagem pelo Barcelona, ele foi atuar pela Inter em 1997 e foi a grande atração da Copa do Mundo de 1998, onde conquistou a Bola de Ouro, mesmo sendo a França a campeã daquele ano. Depois disso, o Ronaldo Fenômeno ainda chegou a atuar pelo Real Madrid e depois veio a se aposentar em 2011, simplesmente porque os seus joelhos já tinham sofrido muitas lesões. Segundo ainda a revista 442, o ponto mais alto da carreira de Ronaldo foi quando ele marcou os 2 gols na final da Copa do Mundo de 2002 do Brasil contra a Alemanha na Copa da Coreia e do Japão. Na 9ª colocação fica Ferenc Puskás. Puskás começou a jogar pela seleção aos 18 anos de idade e já marcou logo na estreia. Inclusive ele foi um dos jogadores com a maior média de gols por jogo, acima de 1. E em um determinado período ele chegou a marcar 87 gols em 85 jogos pela Hungria, que era o seu país. Inclusive ele ajudou a levar a seleção até a final da Copa do Mundo de 1954, mas acabou perdendo na final por uma virada aí de 3-2 para a Alemanha Ocidental, já que ele tinha sofrido aí uma lesão na fase de grupos, ou seja, não chegou 100% na final e acabou levando a pior, mas ficou vice-campeão aí da Copa do Mundo de 1954. E desses gols que ele marcou pela sua seleção húngara, 4 foram nessa Copa. Ferenc Puskás foi um dos maiores artilheiros de todos os tempos, afinal ele conseguiu marcar 242 gols em 262 jogos, principalmente ao lado de sua parceria com Alfredo Di Stéfano, que foi um gigante aí e quem conhece sabe. E além de ter representado a Hungria aí por vários anos, Puskás também representou a Espanha na Copa do Mundo de 1962, mesmo sem ter sucesso aí nessa época. E segundo a 442, o ponto mais alto de sua carreira foi quando ele marcou 4 gols todos no segundo tempo na sua única participação em final de Champions League, que era com o Real Madrid ali em mais ou menos 1960. O 8º lugar é ocupado por Franz Beckenbauer. Beckenbauer era o tipo de jogador que se adaptava e jogava em várias posições do campo quando necessário. Foi certamente um dos maiores jogadores da era passada e durante o início de sua carreira foi uma força dominante no futebol da Alemanha Ocidental. E atuando pelo Bayern, ele conquistou 3 títulos aí da Bundesliga entre 1972 e 1974. Além disso, fez o mesmo na Copa da Europa em 1974 e 76. E em competições internacionais ele foi o capitão da Alemanha Ocidental que fez o triunfo na Copa de 72 e no Campeonato da Europa e Copa do Mundo de 74.
E segundo aqui, novamente a 442, o ponto mais alto da carreira de Beckenbauer foi em Hampden Park, em 1976, onde ele foi o capitão pelo Bayern na noite que completou um hat-trick de vitórias na Liga dos Campeões, derrotando o Saint-Étienne. Mais tarde ele expressou em uma frase sobre esse dia dizendo assim, abre aspas, ainda tenho um enorme sentimento de orgulho por isso, fecha aspas. Na sétima colocação fica o jogador George Best. Em 1968, quando ele tinha 22 anos, ele estava em um ritmo de performance alucinante. Ele estava no seu auge da carreira, na sua era de ouro. Sua técnica, equilíbrio e criatividade durante os jogos eram impressionantes para qualquer um. Tanto é que ele conquistou a bola de ouro depois de Dennis Law e Bob Charlton. Mas depois disso a sua carreira começou a baixar bastante ali o seu nível. A estreia de George Best foi pelo United em abril de 1963. E em 1968 ele já havia vencido 2 vezes o título da Liga Inglesa, enquanto seus 32 gols foram marcados em 53 jogos, além de ter conquistado também a Copa da Europa. O declínio de Best começou quando ele parou de ir aos treinos e começou a beber bastante. Isso foi acabando com seu rendimento ali no futebol. E a sua última aparição no futebol foi pelo Manchester United em janeiro de 1974. E antes desse período ele chegou a jogar por 11 times, já que ele estava em uma fase muito instável. George Best se aposentou em 1984 e veio a falecer em 2005 por causa ainda dos problemas de bebidas e outros problemas mais aí. E segundo a 442, o ponto mais alto de sua carreira aí foi a sua atuação na final da Copa da Europa de 1968 contra o Benfica, que inspirou aí uma vitória de 4-1 que fez o United o primeiro vencedor inglês da competição. Na sexta colocação fica o holandês Johan Cruyff, conhecido também como o maior 14 da história. Segundo muitos admiradores do futebol, esse foi o jogador que revolucionou e transformou o futebol em uma forma de arte, não apenas caras correndo atrás de uma bola. Principalmente na sua época de atuação pelo Barcelona, foi onde o Barcelona nasceu de novo com um novo estilo de futebol mais atualizado, da forma que a gente gosta. E a revolução no futebol de Johan Cruyff ao lado de grandes parceiros como Rinus Michel funcionou. Afinal, Cruyff ganhou mais de 20 títulos importantes aí, incluindo 3 Copas da Europa consecutivas de 1971 a 1973. Inclusive a seleção holandesa de Johan Cruyff de 1974 foi considerada uma das melhores do mundo, apesar de não ter levado a vitória na Copa do Mundo daquele ano, pois a Holanda perdeu por 2-1 para a Alemanha Ocidental. E se ele tivesse ganhado aquela Copa, era bem provável que nessa lista ele estivesse mais perto do topo. E ele se aposentou em 1978 quando tinha 31 anos de idade, mas depois de um tempo ele estava de volta, pois acabou gastando muito de sua fortuna aí em alguns investimentos aí. E ainda jogou por vários clubes, assim como o Ajax, onde ele trouxe alguns troféus ainda. E muitos que o viram jogar chegaram a dizer que ele sempre estava no controle, ele fazia o que queria e parece que todos estavam seguindo exatamente o que a mente dele estava planejando para que ele levasse a vitória no final. E segundo, novamente aqui, a 442, o ponto mais alto de sua carreira foi a virada na Copa do Mundo de 1974 contra a Suécia. E muitos que viram ele jogar nesse dia disseram que foi uma virada mágica e que ele jogou como nunca. Realmente uma pena Johan Cruyff não ter uma Copa do Mundo, mesmo tendo contribuído tanto para o futebol mundial. Na quinta colocação está o francês Zinedine Zidane, um dos maiores jogadores das últimas décadas. Além de Zidane ser um talento nato, ou seja, de natureza, ele ainda combinava essas habilidades que tinha com determinação e foco. Era um jogador muito esforçado e essa junção tornou ele um dos maiores jogadores que a França já teve. Ele era o tipo de jogador que não se preocupava tanto em ser um grande artilheiro. A sua maior preocupação era em criar e facilitar jogadas que ajudassem o time a levar a vitória. Ele era extremamente decisivo.
Afinal, foi ele quem marcou os gols em duas finais separadas da Copa do Mundo. Pela sua seleção, é claro, a França, além de ter um final surpreendente na Champions League do ano de 2002, onde ele foi o jogador mais decisivo e ainda levou a vitória. E segundo a 442, o ponto mais alto de sua carreira foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006 contra o Brasil, onde Zidane teve uma das maiores atuações de toda a sua carreira. Ele realmente deixou o Brasil, infelizmente, no chão naquela edição de Copa do Mundo, levou a França para a final contra a Itália. No entanto, ele acabou sendo expulso na final por dar uma cabeçada ali no estômago, no peito de um adversário. E assim a Itália levou a vitória naquele dia e foi campeã do mundo. Quem sabe se ele tivesse permanecido em campo, não estaria com mais um título aí para a França. Mas pelo menos ele tem a Copa do Mundo de 1998, então já dá aí pra gente desconsiderar essa perda aí de 2006. E na quarta colocação, segundo a 442, está o jogador brasileiro Pelé. Se a lista fosse minha, eu colocaria Pelé em primeiro lugar, sem dúvidas. Afinal, tem 3 Copas do Mundo no currículo, sendo que a primeira ele conquistou aos 17 anos de idade em 1958, ao lado de grandes nomes do Brasil também. Em 58, Pelé se tornou o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. Ele marcou 6 vezes na Suécia, inclusive marcando um hat-trick na semifinal e mais 2 gols na final. Realmente Pelé, desde novo, já era um garoto prodígio. E os anos se passaram e ele voltou para a seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo de 1962, mas no segundo jogo do Brasil contra a Tchecoslováquia, ele acabou se lesionando e ficando de fora da competição. Mesmo assim, o Brasil levou a vitória sob o comando de Garrincha. E de qualquer forma, mesmo assim, Pelé não conseguindo mostrar o seu futebol naquela Copa, ele foi campeão, já que ele tinha entrado na competição junto aos outros jogadores. E assim, ele tinha prometido a si mesmo que jamais iria voltar a uma Copa do Mundo de novo. No entanto, ele acabou voltando à Copa do Mundo de 1970, onde o Brasil se tornou tricampeão mundial. E dessa vez Pelé teve novamente o seu destaque, já que ele não se machucou naquele ano. O Brasil de 1970 foi considerado o melhor time de todos os tempos, pois além de Pelé também contava com um dos melhores ataques já feitos na história. Ao lado de Pelé estava Tostão, Jairzinho, Rivelino, Clodoaldo e Gerson, sem contar com os outros prodígios e talentos da seleção brasileira daquele ano. Pelé viajou o mundo entre as décadas de 1960 e 70 com o Santos, e na Nigéria uma trégua, ou seja, uma pausa de 2 dias foi declarada em uma guerra, na Guerra de Biafra, pois os dois lados da guerra queriam ver Pelé jogar. E assim aconteceu. Olha só o tamanho de Pelé. Todos pararam uma guerra para poder ver o futebol dessa lenda, que até hoje ainda está viva. Pelé já está aí na casa dos seus 80 e tantos anos, já que ele é de 1940. Pelé era tão amado e aclamado por todos que Clodoaldo, seu companheiro de equipe, disse que em muitos países eles queriam abraçá-lo, queriam beijá-lo, queriam tocar em Pelé, só para sentir como era chegar perto de uma lenda. Pelé veio se aposentar e deixar o futebol em 1977, lá em Nova York, onde aconteceu a sua última partida. E de acordo com o 442, o ponto mais alto de sua carreira aí foi no dia 19 de novembro de 1969, foi quando Pelé marcou o seu 1000º gol de pênalti, em uma partida contra o Vasco da Gama no estádio do Maracanã. Bom, no meio desses gols há alguns ainda que são aí controversos, ou seja, não são oficiais, mas para mim Pelé é o maior. Na terceira colocação fica o português Cristiano Ronaldo, simplesmente o maior artilheiro da atualidade. Cristiano Ronaldo é considerado aquele tipo de jogador completo, que possui finalização, movimento rápido, foco incomparável, visão de jogo, tudo, basicamente tudo. Além de ser um dos jogadores com mais gols de cabeça aí da Champions League e outras competições mundo afora. E até Sir Alex Ferguson disse que nunca conseguiu um jogador mais talentoso que Cristiano Ronaldo, e ainda disse que o talento é apenas uma parte do que torna Cristiano Ronaldo impressionante. Afinal, ele disse que a parte mais
formidável de Ronaldo ou Cristiano Ronaldo é a sua força mental, de acreditar que é capaz e acreditar que pode conquistar e realmente conquista. O destaque de Cristiano Ronaldo começou no Manchester United. Logo depois, aos 24 anos, ele se mudou para o Real Madrid, provando um corte aí de 80 milhões de euros. E sem dúvidas foi no Real Madrid onde ele teve o seu maior auge na carreira, a sua era de ouro, conquistando 5 Champions League pelo clube. E por muitos anos ficou disputando a bola de ouro ao lado de Lionel Messi e em alguns pontos aí com Neymar também. Só que Neymar não ganhou. Afinal, quem possui o maior número de bolas de ouro é Cristiano Ronaldo e Messi. Messi está na frente ainda com 2, se não me engano. Com 2 à frente, é claro. Messi com 7 e Cristiano Ronaldo com 5. Cristiano Ronaldo possui um dos físicos mais invejáveis aí do futebol. Afinal, aos 32 anos, ele ainda estava em uma performance incrível, conquistando a Liga e a Liga dos Campeões em 2017. Hoje ele ainda está atuando mesmo com seus 37 anos aí. Muitos até dizem que Cristiano Ronaldo teve azar de ter nascido na mesma época ali mais ou menos de Messi. Mas do meu ponto de vista pessoal, eu acho que Cristiano Ronaldo é tão gigante assim, por uma parte por causa de Lionel Messi e Lionel Messi também por uma parte por causa de Cristiano Ronaldo. E segundo a 442, um dos pontos mais importantes aí da carreira de Cristiano Ronaldo foi em 2008, quando em um cabeceamento importante e imponente, Cristiano Ronaldo ajudou o Manchester United a conquistar o título da Liga dos Campeões. Título esse que lhe ajudou a conquistar aí e ser eleito o melhor jogador do mundo aos 23 anos de idade. É claro que isso foi só o começo e ele cresceu muito mais aí, principalmente na sua fase Real Madrid. Além de ser o maior artilheiro em gols oficiais pela FIFA, com mais de 800 marcados. Na segunda colocação, de acordo a 442, está o argentino Diego Maradona, que já não está mais entre nós. Eu particularmente não sei porque a revista colocou Diego Maradona em segundo, já que Pelé marcou mais gols que ele e Cristiano Ronaldo ganhou mais troféus que ele. Além de Maradona ter se envolvido em muitas polêmicas, principalmente por ser viciado em drogas aí, o que fez com que sua carreira viesse ao declínio. Mas quem sou eu para falar de Diego Maradona, já que ele levou a Argentina a conquistar a Copa do Mundo de 1986. Maradona teve destaque no início ali pelo Boca Juniors e depois ele se mudou para o Barcelona por um valor que era recorde mundial naquela época de 5 milhões de euros. E foi lá na Catalunha que ele experimentou drogas pela primeira vez. Contraiu a hepatite, quebrou o tornozelo e muito mais. Apesar de ser um grande jogador, se envolveu em muitas polêmicas. E por causa disso e outros motivos, ele acabou sendo vendido do Barcelona para o Napoli. E em Nápoles ele jogou ali 7 temporadas, onde confirmou aí seu título de lenda, mesmo com todas essas controvérsias por aí. O time em questão nunca havia chegado perto de vencer a Série A antes da chegada do argentino Maradona. Mas o brilhantismo individual de Diego Maradona fez com que o Napoli chegasse ao seu auge, conquistando o Scudetto em 1987 e 1990, e também foi a caminho de vencer a Copa da UEFA de 1989. Então dá pra ver que ele jogava demais, jogava praticamente sozinho, só precisava de uns jogadores ali no campo para colocar a bola em seus pés. Maradona também possui o gol mais polêmico de toda a história do futebol, chamado a mão de Deus, ou o gol de mão, como você preferir. Esse gol foi marcado contra a Inglaterra e até hoje os ingleses sofrem com isso. O fato é que a Argentina conseguiu avançar e levar o título da Copa do Mundo. E o ponto mais alto de sua carreira, segundo a 442, foi esse gol mesmo que ele marcou, que levou a Argentina à vitória da Copa do Mundo de 86. E assim ele ocupa aí o segundo lugar dessa lista. Eu particularmente colocaria ele em quarto e deixaria o Pelé junto com Messi e Cristiano Ronaldo no topo da lista, mas não foi eu que fiz, né? Então vamos lá. E o primeiro lugar dos melhores jogadores de todos os tempos do futebol, de acordo a 442, é de Lionel Messi, o argentino. Messi surgiu como uma fênix para surpreender o mundo, quebrando recordes e tudo que podia pela frente. O seu domínio e capacidades de dribles eram impressionantes. Hoje já está no final da carreira, mas no seu auge ele fez
inspiração em muitas gerações. A sua estreia foi no ano de 2004 e a partir dali ele começou uma era de brilhantismo, mostrando o que tinha de bom no seu futebol. Ele esteve entre os 3 melhores jogadores do mundo por 10 anos e entre os 2 melhores por 9 anos, sendo que esses 9 anos disputando a melhor posição de melhor jogador do mundo foi ao lado de Cristiano Ronaldo, 2 lendas do futebol. Uma coisa é chegar ao topo do futebol mundial e outra é ficar lá, principalmente por vários e vários anos, e Messi está lá desde 2004, afinal continua jogando muito ainda aí pelo PSG. E todos nós sabemos que a consistência e disciplina é uma das coisas mais difíceis de se manter. E esses caras que conseguem esses feitos se destacam entre os outros. Messi ainda tem a oportunidade de se tornar maior ainda, afinal vai para a Copa do Mundo agora em 2022 defendendo a sua seleção argentina. Messi é o jogador com maior número de bolas de ouros conquistadas e o único título que lhe falta é a Copa do Mundo. Atualmente Messi está com 36 ou 37 anos mais ou menos e está mais lento do que quando era jovem, mas com certeza a inteligência de Messi joga mais do que a aptidão física. Mesmo não tendo mais aquela explosão, explosividade de um garoto de 20 anos, Messi ainda ajuda bastante o time, afinal possui uma visão de jogo extremamente afiada que muitos nunca irão ter. Sem dúvidas, a era de ouro do Messi foi quando ele jogou pelo Barcelona durante muito tempo. Foi lá onde ele marcou mais gols, conquistou mais títulos, principalmente brilhando na Champions League, e foi fenomenal quando formou o trio MSN, Messi, Neymar e Suárez. Barcelona era imparável nessa época, todo mundo tremia na base quando ia jogar contra, até mesmo o lendário Real Madrid. É realmente um pouco complicado falar de Messi, porque ele é um jogador fora da curva, nem parece que é desse planeta. Já dizia Pep Guardiola, não descreva sobre ele, não tente descrevê-lo, apenas observe. E segundo o Fofochu, o ponto de maior destaque aí na carreira do Messi, além de suas conquistas pessoais, foi a vitória do Barcelona por 2-0 sobre o Manchester United na final da Champions League de 2009. E assim finaliza Messi ocupando a primeira colocação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu trabalho para fazer o dia todinho. E é isso, inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings, valeu, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!